Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde de todo mal. Vamos orar para começar mais esse estudo, né? Continuação do estudo, o que é a mente. É o segundo estudo. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigado pelo o privilégio que temos em lhe servir. Obrigado, porque nada merecemos, mas tudo o Senhor faz por nós. Cuida de nós. Obrigado, Pai. Aumente a nossa fé e nos ajude a nos aproximarmos cada vez mais do Senhor. Nos ajude no entendimento da sua palavra. Que eu diminua cada dia, cada vez mais, e o Senhor cresça em mim e em toda a sua igreja. Fortaleça a nossa fé e nos ajude no entendimento da sua palavra. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, o título do nosso estudo é O que é a mente? O que é a mente? É a parte 2, né? Já começamos no sábado esse estudo. E é um estudo muito importante, porque a gente tem muitas dúvidas, né? O que é mente, o que é espírito, o que é alma, o que é coração, né? São palavras para a mesma coisa, né? Para a mesma parte do corpo. Então, na semana passada nós vimos como Deus criou a parte terrena e a parte espiritual do homem, né? Estudo passado, é o estudo 1. Vimos também a função de cada uma dessas partes. A parte terrena, que é o corpo do homem, é para se comunicar com o mundo material, com o mundo terreno, com o mundo visível, né? Mas também o mundo espiritual. Então, a parte o corpo, né, a parte do corpo, ou melhor, o corpo, que é uma das partes do homem, do ser humano, ela se comunica tanto com o mundo material, com o mundo físico, visível, como também com o mundo espiritual. Se comunica com Deus, né, também os anjos, tanto do bem como do mal. Então, o espírito, né? O corpo, ele também se comunica assim como o espírito. Deus criou o corpo do homem do pó da terra, para que, como matéria, pudesse cuidar do mundo terreno, pudesse cuidar da criação terrena que Deus havia feito. Então, Deus fez o corpo do homem para que esta parte humana, essa parte terrena, pudesse se comunicar com os animais, com a criação também, que é criação, que é criatura terrena, né? Que é criatura parecida conosco, pois é feito também do mesmo material. Deus também dá ao homem a parte espiritual, a parte que em comunhão com Deus iria dar vida ao corpo humano. Então, Deus faz o corpo do pó da terra e coloca dentro desse corpo o espírito que é a vida do homem. O espírito iria fazer com que o corpo do homem tivesse vida, tanto no mundo material como no mundo espiritual. Como assim? Porque o espírito é a parte espiritual do homem, é ela que dá vida ao nosso corpo. Mas também dá vida, ela se comunica com o mundo espiritual. Então, essa parte... Seja bem-vinda, Luciana. Então, essa parte, ela se comunica tanto com o mundo material, né? Com o nosso corpo, com
com a nossa parte humana, como também com a parte espiritual. Então, nosso espírito, ela tem essa função. Mas o que é realmente a alma e o espírito? O que é isso? Em 1 Tessalonicenses 5, 23, nos diz o seguinte. 1 Tessalonicenses 5, 23, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo aqui fala de 3 partes do homem. Então, ele fala essas 3 partes como se cada uma fosse individual, fosse diferente, né? Então, essas partes, o corpo, a alma e o espírito. Então, Paulo, ele fala sobre estas partes. Então, no meu ponto de vista, no meu entendimento, não é? A alma e o espírito são juntos, eles não se separam. E esta parte nós chamamos de mente. Então, essa parte, alma e espírito, juntas é a nossa mente. Eu entendo assim. Para mim, a alma e o espírito são isso, né? A mente. Eles são juntos, não se separam. É a nossa parte espiritual. É a parte que Deus soprou nas narinas do homem. E é esta parte que faz tanto o corpo do homem ter vida, como essa parte se comunica com o mundo espiritual. Então, a parte espiritual da pessoa é chamada também de alma, espírito, coração e mente. Então, a mente, no meu ponto de vista, é a alma e o espírito juntos. Em 1 Coríntios 2,16, Paulo fala que o salvo tem a mente de Cristo. Então, vou ler lá. 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2,16, Paulo diz assim: batizei, deixa eu ver, 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. E o que é a mente de Cristo? Em Romanos 8, 9 e 14, nos diz que o salvo tem o Espírito de Cristo e é guiado pelo Espírito de Cristo. Em João 14, do 16 ao 20, e o versículo 28, Jesus nos promete mandar outro Consolador, que seria ele mesmo e também seria o Pai. Então, em João 14, 21 e 24 também fala isso. Em Gálatas 5,16 nos diz para andarmos no Espírito e jamais satisfaremos a concupiscência da carne. Em 1 Coríntios 2,12 nos diz que recebemos o Espírito de Deus. Então, logo, o que é mente? Mente é o Espírito. Mente é o Espírito, a nossa parte espiritual. Então, nós temos a mente de Cristo. Nós temos o Espírito de Cristo no nosso espírito. Então, mente, meu ponto de vista é este, né? Logo, eu entendo que é isto, né? Mente é a parte espiritual do homem, é a nossa parte espiritual. A parte que se comunica com Deus e com o mundo espiritual, tanto a parte se comunica com Deus e todo o mundo espiritual, porque o mundo espiritual não é só Deus, né? Existem os anjos do bem e os anjos do mal. Então, o nosso espírito, a nossa mente, né? Ele se comunica tanto com o mundo material, o mundo visível, como também com o mundo espiritual.
Então, é na mente que há esta comunicação, pois é a parte espiritual, é a parte que dá vida ao nosso corpo. Então, mente é a parte do homem que pensa, conhece e tem entendimento das coisas, conforme lhe foi ensinado, conforme as informações que lhe foi passado. Então, mente é essa parte que pensa, que tem sentimentos, que entende aquilo que está sendo ensinado e também, não ela decide, crê e tudo isso, né? A parte dos sentimentos, essa parte aí, a parte espiritual. Então, mente é a parte que dá vida a todo o corpo. Aqui em Tiago 2:26, Tiago nos diz o seguinte, vou ler mais uma vez para que fique bem esclarecido, né? Tiago 2:26 diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Porque assim como o corpo sem espírito é morto. Então, quando o nosso espírito sai do nosso corpo, então o corpo volta ao estado que era antes. Ele vai voltar a ser pó, como Deus fala lá em Gênesis 3:19. Então, a pessoa, quando Deus tira o espírito do homem do seu corpo, então o corpo volta a ser pó. Porque quem dá vida ao corpo é a nossa parte espiritual. Então, a mente é a parte espiritual do homem. Então, é a nossa mente que nos dá vida, que dá vida ao nosso corpo. Então, mente é a nossa parte espiritual total, um todo, quer dizer, alma e espírito. Então, alma e espírito é a mente. A alma e espírito formam a mente. Então, a mente é a parte espiritual e a parte da alma. É uma mesma coisa, chamamos de espírito e chamamos de alma. Mas qual é a diferença do espírito para a alma? Nós vamos ver aí. Só que a mente se divide em duas partes, como eu já falei, alma e espírito. E as duas juntas formam a mente, que é a nossa parte espiritual. Então, a alma e o espírito têm funções diferentes. A alma e o espírito têm funções diferentes. Então, qual é a função da mente? Não, mente é a alma e o espírito juntos, com funções diferentes e que se localizam em nossa cabeça, fazendo a ligação entre o corpo, o mundo terreno, entre o corpo e o mundo terreno, né? Então, a mente é a parte espiritual que faz essa ligação entre o nosso corpo, o mundo terreno, porque o corpo é para se comunicar com o mundo terreno, com o mundo material, o mundo físico, visível, e o espírito há esta comunicação entre o nosso corpo e o nosso espírito. Então, o nosso espírito leva a informação para o nosso corpo e o nosso corpo para o nosso espírito. Então, há essa comunicação nessas duas áreas, né? Entre o mundo visível e o mundo invisível. Então, a mente, ela tem essa comunicação entre o mundo material através do nosso corpo e também o mundo espiritual, o mundo visível e o mundo invisível. A mente também está ligada a características humanas como a razão, memória, a intuição, a inteligência, o sonho, o sentimento, o ego e superego, orgulho e muitas outras coisas que nós temos, né? A mente é um conjunto de processos que se desenvolvem de forma consciente
com entendimento ou de forma inconsciente, sem entendimento. Aqui em Mateus 13, 19, nos diz assim. Mateus, capítulo 13, versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Então, coração também é outra palavra dada para a parte espiritual, para o nosso espírito, para a nossa mente. Então, se não há o entendimento daquilo que você está estudando, está sendo passado aquela mensagem, então é como se não houvesse ensino, porque não vai ficar gravado na sua mente, na sua memória, na sua consciência, você não vai ter entendimento. É por isso que é necessário, quando formos ensinar algo para alguém, devemos falar o máximo da compreensão, que a pessoa tenha este entendimento, essa compreensão daquilo que está sendo ensinado. Então, quando não entendemos as coisas que vemos ou ouvimos, é como se não tivéssemos tido o conhecimento do que nos foi ensinado, da informação que nos foi passada, da informação que recebemos. É por isso que Jesus diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Por quê? Porque a pessoa ouviu, não entendeu, não ficou gravado na mente. Então, é necessário que, quando formos, tanto faz ser a palavra de Deus como outro assunto qualquer, devemos ensinar com clareza para a pessoa que nós queremos que aprenda, Então, é por isso que a palavra de Deus deve ter esse tipo de ensinamento, esse ensinamento com clareza. Não só a palavra, de Deus, mas tudo que a gente for ensinar para alguém. Para que fique bem claro, seja bem compreensível para a pessoa, para que ela entenda e aprenda, Para que possa levar para a sua vida, porque aquilo que a nossa mente entende, nosso espírito entende, Então fica gravado para sempre. Então, Satanás, se a gente não ensinar a palavra de Deus com entendimento para a pessoa, então Satanás vem e tira, quer dizer, a pessoa não ficou com essa palavra no seu coração, na sua mente, no seu espírito. Então, quando uma pessoa entende aquilo que lhe está sendo ensinado, dificilmente ela decidirá algo erroneamente. Por exemplo, para a pessoa decidir seguir Jesus ou não, ela precisa ter o conhecimento da palavra de Deus sobre o caminho da salvação e entender este plano de salvação para que ela possa decidir se quer ou não conscientemente. Então, é muito importante. Então, essa é a parte espiritual. Então, a mente é a nossa parte espiritual, a parte que dá vida ao nosso corpo e que se comunica com o mundo espiritual, É a mente que permite ao ser humano ter a capacidade de obter informações, associá-las, compará-las, analisá-las e obter as suas próprias conclusões. Então, é a mente, não é a parte espiritual, é o nosso espírito. Então, a mente é essa parte, a nossa parte espiritual, que nós chamamos de alma e espírito, Alma e espírito, é a nossa parte espiritual, que é dividida em duas partes, chamamos de espírito
e chamamos de alma, certo? Então, e aí, onde é aí onde as informações que a nossa mente tem precisa ser informações verdadeiras. Então, se as informações que a nossa mente tem não forem verdade, não forem informações verdadeiras, não forem ensinamentos verdadeiros, então o nosso espírito vai crer em alguma coisa que não é verdade. Porque o nosso espírito é a parte que crê, é a parte que decide, é a parte que analisa, não é? As informações, os ensinos que está tendo, o conhecimento. E ele vai crer baseado naquilo que ele tem. E se o ensinamento que ele está tendo, por exemplo, a pessoa vem com a heresia da palavra de Deus, ele não tem outro conhecimento a não ser aquele, ele vai acreditar naquilo, não é? Então, lembrando que a nossa mente é a nossa parte espiritual e ela é a alma e o espírito juntos. Então, em 1 Tessalonicenses 5, 23, Paulo fala das 3 partes do nosso corpo: da alma, do espírito e do corpo, né? A alma é a parte da mente ou a parte espiritual da mente responsável para obter informações entre o mundo visível e o mundo espiritual e levar para o espírito. Então, aqui há a divisão entre alma e espírito. Então, o que é alma? Alma é a parte espiritual que obtém estas informações, né? Por exemplo, a alma tem o conhecimento das coisas, ela se comunica com o nosso corpo, e o nosso corpo leva as informações para a alma. Por exemplo, eu estou lendo a Bíblia, meus olhos faz parte do meu corpo, é um órgão dos sentidos, e este órgão está me fazendo me comunicar com a minha alma, com a minha mente, com o meu ser espiritual. Quer dizer, os meus olhos, o meu corpo está levando informações para a minha alma. Então, a alma é a parte da mente ou a parte espiritual da mente responsável para obter informações entre o mundo visível e o mundo espiritual e levar para o espírito. Por exemplo, mundo espiritual. Então, Deus fala conosco na mente, no nosso espírito. Todo salvo sabe disso. Porque é assim que Deus se comunica muitas vezes. Também, Satanás, ele se comunica também na mente. A mente é a área espiritual. Então, é por isso que a alma, ela tem esta como se diz, esta função de acumular informações, conhecimentos e ensinos, e baseado nisto, ela leva isso para a área espiritual. Que é a área espiritual? É a área mais profunda do ser humano. É aquela parte que só Deus e o homem sabe dela. É aquela parte mais íntima, a nossa parte mais íntima, que só Deus alcança, só Deus e nós sabemos o que tem lá, não é? Então, essa parte chamada espírito, ele recebe da alma estas informações, este conhecimento que ele está tendo, que ele está recebendo tanto do mundo físico, do mundo visível, do nosso corpo, como também do mundo espiritual. E baseado neste conhecimento, ele vai decidir se crê ou não naquilo que ele está
tendo como informação. Por exemplo, né, eu já dei exemplo ainda há pouco. Por exemplo, eu pego uma fruta, então meus olhos, minha mão, são parte do meu corpo, dos sentidos, que vão levar informações para a minha mente, para a minha parte espiritual. E ali ele vai trazer a seguinte informação: se aquela fruta é verde, se é amarela, se é macia, se não é. Isso são informações. Essas informações vão para o nosso espírito. E baseado no que o espírito tem como informação, ele vai crer ou não no que está sendo lhe está sendo informado, né? Então, o espírito, essa parte mais íntima do homem, que se comunica, que se relaciona com Deus. E também a parte que analisa, não é? Analisa todo o conhecimento que tem, todo o conhecimento, todo a informação, todo o saber que ele tem. Então ele vai analisar se aquilo ali é verdade ou se é mentira, para poder crer ou não naquilo que ele tem como informação. Então o espírito é a parte mais importante da mente, não é? Pois é o espírito que decide mediante o conhecimento que tem, mediante as informações que recebeu de cada assunto passado a ele, né? Então, a mente, o corpo e a alma, o corpo manda informações para a alma e a alma manda para o espírito. E o espírito é aquele como se fosse o juiz, né? Vai analisar, ele vai selecionar, ele vai comparar para ver se aquilo ali tem sentido ou não, para saber se crê ou não. Então, o espírito é a nossa parte espiritual que crê ou não naquilo que está ouvindo, que está vendo, que está sentindo, que está sendo informado. O nosso espírito é a parte da nossa mente que, ao receber os ensinos, o conhecimento, as informações, tanto do mundo material e visível, baseado neste conhecimento, ensino e informações que ele tem, ele faz uma associação entre uma informação e outra. Ele compara um conhecimento, um ensinamento que ele já tem a outro. Ele analisa tudo para obter as suas próprias conclusões e decidir se crê ou não nas informações que recebe de sua alma. Não sei se os irmãos estão me entendendo. Então, mas o corpo, a alma e o espírito são as partes do corpo do homem, do nosso corpo. E a alma e o espírito é a parte espiritual do homem. Só que essa parte, ela se divide em duas. A alma tem uma função, o espírito tem outra, né? Mas os dois juntos é a parte espiritual, a nossa parte espiritual. No espírito, né, na alma, na mente, que temos as nossas emoções, amor, bondade, mansidão, tudo isso é a parte espiritual, é a nossa mente. Então, é o nosso espírito que decide se crê ou não, se uma coisa é verdadeira ou mentira. É o nosso espírito baseado no conhecimento que ele recebeu da nossa alma, que ele irá crer ou não no que lhe foi passado como informação. É por isso que Jesus, ele fala muito na palavra para a gente falar a verdade, pregar a verdade, e que a pessoa tenha este entendimento, porque se não houver
esta pregação da verdade, a pessoa não ter esse entendimento, o nosso espírito, a nossa parte espiritual, que é a que decide crer ou não, vai crer em uma coisa errada, né? Ou errônea, não sei. E se as informações que o nosso espírito estiver recebendo não for a verdade, ou for a verdade misturada com a mentira, e se for, se a parte, o nosso espírito estiver recebendo essas informações verdadeiras misturadas com mentira, se a informação que a nossa alma está levando para o nosso espírito é parte verdade e parte mentira, então, neste caso, o nosso espírito vai ter que decidir crer ou não, não é? Nessas coisas, vai checar, vai analisar, vai comparar com outras informações que ele já tem. Isso se chama mente, né? É na nossa mente, que é a nossa parte espiritual. Aqui em Jeremias 17, 9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Enganoso é o nosso coração. Então, Jeremias está dizendo que o nosso coração, ele é enganoso, ele se engana e também se corrompe. Mas como assim? Então, o nosso coração, ele se engana e ele se corrompe mediante as informações que está sendo levado a ele. Porque o coração é a parte do nosso ser espiritual, é a parte mais íntima que se relaciona com Deus. Esta parte, ela vai decidir se crer ou não. Então, se ele está recebendo informações mentirosas, então ele vai crer nessa mentira. E se ele crê nessa mentira, ele está se enganando e se corrompendo. É por isso que devemos prestar atenção, analisar, checar tudo que estamos ouvindo e vendo. Porque hoje em dia a gente não pode nem ver as coisas e acreditar que é verdade, porque às vezes não é verdade, né? Então precisamos ir atrás de conhecimento, de informações a mais, para que o nosso espírito tenha esta convicção de que aquilo ali é certo, para que ele tenha este entendimento verdadeiro. Então, por isso, muitas vezes a gente se engana com as coisas, porque não está tendo o verdadeiro conhecimento daquilo que estamos acreditando. E Deus, ele diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então, o nosso espírito, ele precisa do verdadeiro conhecimento, da verdadeira informação, para poder crer verdadeiramente naquilo que é verdade, no caso, a palavra de Deus. Então, por que o nosso coração, que é a parte da mente que crê e decide as coisas, se corrompe? Exatamente por isso, né? Porque ele obtém informações mentirosas, né? E vai crer naquela mentira. Isso foi o que aconteceu com Eva, né? Eva recebeu uma informação mentirosa de que ela iria, se comesse o fruto do bem e do mal, ela iria ser igual a Deus, iria, não é, conhecer o bem e o mal. Ela ia ser igual a Deus e ela acreditou nesta informação mentirosa. Ela iria ser igual a Deus. Então, Satanás, ele estava mentindo aí, porque ser humano, criatura nenhuma, é igual a Deus.
é igual a Deus. E ele diz que ela seria igual a Deus se comesse o fruto, que não iria morrer. Então, ali, a Eva, o espírito, a alma de Eva e o espírito tiveram informações erradas, mentirosas. E o coração da Eva se enganou, se corrompeu porque creu naquela mentira. Então, ele se corrompe. Jeremias 17:9 diz que o nosso coração, ele se engana, não é? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, mais do que todas as coisas. Por quê? Porque o nosso coração recebe muitas informações mentirosas, coisas erradas. E a gente não tem o trabalho de checar essas informações, de buscar esse conhecimento, de saber se é verdade ou não. A Bíblia relata uma passagem aqui que os crentes da igreja bereana, eles checavam as pregações que ouviam, inclusive a de Paulo. Por quê? Porque não queriam ser enganados. E aqui Jeremias está dizendo que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, devemos ter cuidado com o nosso coração, com a nossa parte mais íntima, com aquela parte que se relaciona intimamente com Deus. Essa parte que crê, que decide o que quer, o que vai fazer, se é verdade, se é mentira, se crê ou se não crê. Essa é a parte chamada espírito, porque a alma é a parte que recolhe estas informações, esses conhecimentos e leva, não é, para o espírito decidir. É como se fosse é como se a alma fosse o advogado e o espírito o juiz, né? Então, o advogado recolhe as informações e leva para o juiz decidir se é verdade ou não. Mais ou menos isso, né? Então, devido às informações que já tem em sua mente e a comparação que faz entre uma informação e a outra, e se a informação que está sendo comparada não é a verdadeira que ele pensa ser, ele crê errado e não crê, e ao crer errado, ele decide errado, e ao decidir errado, ele se corrompe. Isso foi o que aconteceu com Eva, né? Eva exatamente creu. Ela viu a fruta, então foi tentada naquela conversa a mudar a maneira de pensar, né? A maneira de ver as coisas, a maneira de acreditar. O conhecimento foi mudado. Então Deus disse: não coma que você morre. Este foi o conhecimento que Deus deu. Esta foi a palavra. Este foi o ensino. Mas aí veio outro ensino, né? Outra informação, outro conhecimento. Não morre. Você vai ser igual a Deus. Você não vai morrer, você vai ser igual a Deus. Então, Eva, né, acreditou neste novo ensinamento, porque na verdade ela já queria comer aquele fruto que os olhos, que o corpo desejou. Então, nós vemos aí as três partes do corpo entrando em ação, né? O corpo, a alma e o espírito juntos trabalhando, né? O nosso espírito é a parte mais íntima do ser humano e somente o homem e Deus conhece esta parte. Em Jeremias 17:10, ele diz assim:
Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, esse versículo aqui é muito interessante. Então, Deus está dizendo que Ele esquadrinha o nosso espírito, nosso coração, nosso espírito, e vê dentro dele a real intenção. Então, ele diz, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo. Eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Então, Deus esquadrinha, Ele prova, Ele sabe a intenção dos nossos pensamentos, do nosso conhecimento, daquilo que desejamos, daquilo que nosso espírito quer, daquilo que Ele quer decidir, daquilo que Ele está crendo, daquilo que Ele está acreditando, qual é a intenção dEle, né? O que ele quer decidir. Então, Deus, ele esquadrinha pensamento. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder. Então, Deus, ele esquadrinha o nosso pensamento, a nossa área espiritual, o nosso espírito, para quê? Ele diz assim, para dar... a cada um segundo, para dar a cada um segundo o seu proceder. Então, ele vai fazer isso para ele dar a cada pessoa o que ele está fazendo, né? O que ele está desejando. Se a pessoa está desejando uma coisa boa, então Deus vai dar a paga segundo o que ele está desejando. E do fruto das suas ações. Então, se você está desejando, se você está querendo, né? Acreditando em uma coisa boa, então aquilo você vai receber de bom. Mas se for mal, você vai receber de mal. Então Deus, ele sonda o que é que tem no nosso coração, o que é que tem na nossa mente, o que é que tem na nossa alma. Então Deus, ele sabe essa parte espiritual, só Deus entra lá. Só você e Deus sabe do seu espírito, dos seus desejos, dos seus pensamentos. Satanás, ele não sabe, ele é um ser espiritual, mas ele não sabe da nossa parte espiritual. A não ser que a gente fale, né? Mas se for só no pensamento, ele não sabe, porque ele não é onisciente, só Deus e você sabe do que realmente você sente, não é? Você pensa, você deseja, você quer, você acredita, você decide. Então, Deus é quem esquadrinha essa parte, que é a parte espiritual. E é por isso que a verdade, que é Jesus, tem que ser pregada, ensinada, inculcada na mente das pessoas, pois o diabo tem anunciado de todos os jeitos a mentira. Então você chega para uma pessoa falando a verdade da palavra de Deus, mas aí o diabo envia os dele para falar a mentira, para distorcer aquilo que você falou da palavra de Deus. Então devemos inculcar, ensinar com clareza, para que o espírito da pessoa, ao ouvir, ao ver, ao entender a palavra, ele creia na verdade. É por isso que Jesus diz, aqueles que entende com o coração, aquele que entende com a mente, aquele que entende, se ele ouve a palavra e entende, ele vai crer na verdade. Mas se ele ouve a mentira, então ele vai crer na mentira. Não é o caso de Eva. Lembre de uma coisa, todo ser espiritual tem sentimentos e toda decisão sai do ser espiritual, ou melhor, da nossa mente, do nosso espírito, da nossa alma,
do nosso coração, que tudo são nomes dados para a nossa parte espiritual. Então, em 1 Samuel 16, aqui, 1 Samuel 16, diz assim, vamos ver bem aqui o que é que Samuel, 1 Samuel 16, 6. 16:6. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Então Deus manda Samuel até a casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. Então Jessé tinha, se eu não me engano, era 7 filhos, ou era 8. Mas o mais novo se chamava Davi. E o mais novo se chamava Davi. Mas o primogênito, se chamava Eliabe. E na hora que Eliabe entrou na sala, então Samuel, ele, ao olhar, né, Eliabe, ele disse... Sucedeu que, entrando eles, os filhos, né, de Jessé, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas por que Samuel, né, ele já, logo que viu Eliabe, ele acreditou que Eliabe seria o novo rei. Seria aquele que Deus tinha escolhido. Por quê? Porque Eliabe, não é? Ele era um homem alto e de boa aparência. Certamente era bonito. As mesmas características que Saul tinha. Então, a alma de Samuel já tinha estas informações. Então, o rei tem que ser um homem alto, de boa aparência, né, para ser o rei. Então, por isso, ele, na hora que viu Eliabe, a alma dele logo disse, né, a parte espiritual, que é a parte dos pensamentos. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo mesmo, né, na sua mente, seu pensamento: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Certamente ele creu que Eliabe era o que Deus tinha escolhido para ser o rei. Ele tinha certeza. Certamente esse daí é o rei. E muitas vezes nós estamos crendo e decidindo erradamente ou erroneamente, porque não estamos pedindo a direção de Deus. Então Samuel, ele viu, ali foi as 3 partes do corpo. Ele viu, a informação foi para a alma já tinha essas informações de como seria mais ou menos o rei. Essas informações foi para o espírito, ele já tinha e ele creu, certamente é este daí o rei. Mas não era. Então o coração de Samuel se enganou. Estava enganado. Ele só não decidiu ungir Eliabe porque Deus falou com ele. Então, a alma de Samuel já tinha as informações que o rei seria como Saul, né? Saul era alto, era de boa aparência e era o rei, foi escolhido por Deus como rei. Então ele imaginou que fosse o mesmo tipo, né? O mesmo estilo, o mesmo, como é que a gente diz? Esqueci a palavra. Então o espírito de Samuel já tinha a informação vinda da alma, né? Que aquele dali, o rei, seria mais ou menos assim. Mas Deus não vê como vê o homem. Então Deus não vê as coisas espirituais como nós vemos. Deus não decide como nós decidimos.
Então, Samuel, ao ver Eliabe, logo achou a aparência, um homem muito bonito, aparentemente, alto e com tipo, né, de rei. Então, é isso daí. Então, o coração de Samuel havia se enganado em sua fé, em sua crença. Tinha certeza, certamente, esse daí é o rei, é o escolhido de Deus. E é por isso que tudo que formos fazer, devemos pedir a direção de Deus para não nos enganarmos, para não decidirmos errado. Temos que buscar informações, pedir a direção de Deus em tudo que formos fazer. Senhor, eu vou fazer isso, é a tua vontade? Me ajude, me dê entendimento. Então Deus, ele vai guiando a nossa vida, porque, como Jeremias diz, o coração do homem é enganoso. Ele é enganoso, ele se engana, ele é corrupto. Por quê? Porque se enganou, se corrompeu. Quer dizer, errou. Então devemos ter muito cuidado. O coração, ou melhor, o espírito de Samuel havia se enganado devido à informação que ele já tinha, né, sobre o rei. Então o rei, Saul, era alto e de boa aparência. Então ele imaginou que Eliabe também seria este rei, porque também era alto e de boa aparência. Então aqui em 1 Samuel 16:7, nos diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então aqui Deus está dizendo: Samuel, eu não escolhi esse daí. Esse daí não é o que eu quero. Então, você está vendo só o exterior. Você está vendo só a aparência física. Você não sabe o que tem no coração dele. Você não conhece o coração. Você não conhece o mundo espiritual dele. Você não conhece os pensamentos. Você não conhece a mente. Você não conhece a intimidade que ele tem comigo. Você não conhece o mundo espiritual dele. Você conhece só a parte física. É isso que Deus estava dizendo para Samuel e para nós também, que nós não conhecemos pessoa alguma. Nós só conhecemos a aparência, só conhecemos aquilo que a pessoa fala, aquilo que ele se deixa mostrar. Mas a pessoa, no íntimo, no seu espírito mais profundo do seu ser, só Deus conhece. Muitas pessoas têm muita mágoa de pessoas, têm raiva, têm desejos ruins. Por quê? Porque tem muitas informações ruins e creu naquilo. E muitas vezes aguardando muita mágoa, você nem sabe do que passa na cabeça da pessoa, ou melhor, na mente, no pensamento, na alma, no espírito, mas Deus sabe. Era isso que Deus estava dizendo para Samuel. Samuel, você está vendo só a parte da carne, do corpo, você está vendo só a aparência física, você está olhando só para a altura. Mas eu olho para o íntimo, eu olho para o coração, eu olho para a parte espiritual. Eu sei o que passa no coração de cada um. Deus, ele é onisciente. Ele sabe de tudo. Ele sabe do mais íntimo do nosso coração. O nosso desejo, a nossa fé, em que cremos de verdade, o conhecimento que temos. Deus sabe de tudo. Então, não era aqui. Então, Samuel estava olhando com os olhos humanos, com o entendimento humano. Ele estava vendo somente o poste físico de Eliabe e viu que Eliabe tinha um porte de rei. Então, é esse daí. Então, nós temos que ver. Então, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo são as três partes que Deus fez para o homem.
E a parte espiritual, que é a alma e o espírito, que chamamos de mente, é a parte espiritual. E essa parte é a parte que dá vida ao corpo, ao nosso corpo humano. E esta parte que se comunica com o mundo espiritual. E o mundo físico também, com o nosso corpo. Então, é a nossa mente, é o nosso espírito que faz o nosso corpo viver. Então, é o nosso espírito que manda o comando para os olhos, manda o comando para as mãos, manda o comando para os rins. Então, essa parte que dá vida ao nosso corpo. Quando essa parte sai do nosso corpo fica morto, fica sem comando, fica sem vida. Então, mas Deus fala a Samuel para que ele não olhe para a aparência, nem para a altura de Eliabe, porque ele tinha rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Então, Deus conhecia o coração de Eliabe, e o coração de Eliabe não era ligado ao coração de Deus, mas sim Davi. Então, Davi tinha o coração segundo Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele conhecia Deus e Deus conhecia Davi de perto, eles tinham um relacionamento íntimo e é este relacionamento que Deus quer com todos nós. Jesus diz que o verdadeiro adorador de Deus adora ele em espírito e em verdade. É aqui na nossa mente, é aqui na nossa cabeça que nós temos esse relacionamento com Deus. Então, o nosso espírito é a nossa parte mental, mente. É a nossa mente que sente amor, sente ódio, sente desejo, sente coisas boas e coisas ruins. Então, é na mente, né? É na mente também que temos, né, o relacionamento com o mundo espiritual. Muitas pessoas buscam o mundo espiritual das trevas, né? Mas nós, os filhos de Deus, buscamos o mundo espiritual da luz, que é de Deus, que é de Jesus. Então, Deus amava Davi, Davi amava Deus, né? E a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha intimidade com Deus. Ele reconhecia os seus pecados, ele reconhecia os seus erros quando ele errava, ele não acusava ninguém, não jogava a culpa para ninguém. E é assim que devemos fazer. Então, em 1 Tessalonicenses 5, 23, Paulo diz que o nosso espírito, alma e corpo sejam santos, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso corpo tem que estar fazendo a vontade de Deus. O nosso espírito, a nossa alma tem que estar tendo informações, querendo informações que venham de Deus. E o nosso espírito deve estar em comunhão com Deus, crendo na palavra de Deus e checando essas informações para não aceitar informações mentirosas, para não crer nela. Então, que todo o nosso ser seja guardado pelo Espírito do Senhor Jesus. Em Gálatas 5,16 diz que nós devemos ser guiados, né, pelo Espírito de Deus. Jamais nós vamos satisfazer a concupiscência da carne, o desejo da nossa carne. Nunca fazermos nada sem antes buscar a direção do Espírito Santo, do Senhor Jesus. Então, é assim que devemos fazer, porque nós somos filhos de Deus. Então, para Eliabe, Samuel viu, né, apenas uma aparência. Então, em Eliabe, Samuel viu em Eliabe uma aparência, né, de rei, um poste bonito, tinha altura, tinha beleza, formosura, mas
não tinha comunhão com Deus. Samuel não conhecia o coração de Eliabe, nem de nenhum dos filhos de Jessé, assim como nós não conhecemos o coração de ninguém. E por isso, Samuel se enganou. E nosso coração, ele se engana muito devido a não checarmos o conhecimento que temos, as informações, não estamos buscando também conhecimento, principalmente na área espiritual, na palavra de Deus. Devemos estar nos relacionando espiritualmente com Deus, buscando essas informações diretamente do Espírito Santo de Deus. Então Samuel estava olhando apenas o corpo de Eliabe, apenas a parte exterior do Eliabe, o coração, ou melhor, o espírito de Eliabe. Deus conhecia, assim como ele conhece o meu e conhece de cada um de vocês. Então que possamos vigiar, nos vigiarmos a nós mesmos, né? O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, para não deixarmos entrar nada que não preste, que possamos checar, analisar, buscar todas as informações que temos para ver se realmente é a vontade de Deus. Levemos isto à presença do Espírito Santo, para não nos enganarmos como Samuel e como Eva, né? E nos corrompermos acreditando numa mentira. Que o Senhor nos abençoe, que possamos fazer sempre a vontade de Deus. E mande esse vídeo para frente aí para outras pessoas. E até a próxima semana, né? Aliás, até sábado. Sábado eu continuo com estes estudos.